Olá, eu sou a doutora Cláudia Mello Ferber, tenho título de especialista em pediatria e em homeopatia, sou formada há 31 anos, esse ano 32 anos, e também tenho pós-graduação em psicossomática e também em psicopatologia. Muito bem, nós vamos hoje auxiliar aqueles que usam tratamento homeopático e muitas vezes compram a medicação, fazem uso da medicação e o que acontece? Acaba às vezes não funcionando. Então, como que nós devemos guardar e usar esse medicamento homeopata, né? O medicamento, ele é sensível a cheiros fortes, excesso de luz, umidade e calor. Guarde os seus medicamentos em uma caixa exclusiva para eles em local seco e fresco. Evite guardar no banheiro devido à umidade, a cheiro de perfumarias, sabonetes, cosméticos, né? E etc. O guarda-roupa pode ser um bom local, desde que isolado daqueles sachês, sabe? De capim cheiroso, essas coisas. Os medicamentos homeopáticos, eles não devem ficar juntos com produtos que contêm cânfora ou mentol. A cânfora, ela anula a medicação. Muitos dos medicamentos homeopáticos são anulados com cânfora. A cânfora é aquele cheiro do Vic Vaporub, sabe? Então, tem que tomar cuidado com pasta de dente, com Vic Vaporub, com Gelol, com Calminex, Transpumin, tudo isso tem esse cheiro de cânfora, né? Ao transportar o medicamento, cuidado com o cheiro, né, de cigarros, cosméticos, tá? Coloque-o em lugares do carro, protegidos do calor e na luz direta do sol. Não é muito bom, tá? Porque também altera a medicação. O medicamento homeopático, ele é sensível ao raio-x e outras irradiações. Então, por exemplo, a tela de TV, né, ligada, o celular, o controle remoto, o detector de metais no aeroporto, né? Aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo micro-ondas, colocar em cima do micro-ondas, pode inativar o medicamento. Para isso, hoje nós já temos, né, confecções de bolsinhas que tem uma substância, né, de alumínio e dentro do tecido que impede isso. Existe também vidrinhos, potinhos para você guardar o seu medicamento homeopata dentro, né? Para você guardar na bolsa, por exemplo, quando for trabalhar e precisar da medicação, né? Tome o medicamento de maneira e na hora indicada pelo teu médico homeopata. Procure tomá-lo de uma maneira geral em jejum e não faça logo em seguida de jejum. Procure também não usar a pasta de dentes imediatamente antes e depois de tomar o medicamento, justamente pelas substâncias de mentol, etc, que existe, né? O ideal é guardar pelo menos uma média de 30 minutos antes, 30 minutos depois, né? Não ingerir bebida alcoólica, se possível, né? E produtos que contêm cafeína naquele dia que você faz uso da medicação, tá? Evite o contato com as mãos, utilize as tampinhas, né, para os glóbulos e tabletes, por exemplo, e em caso de líquido, sempre dinamize antes de usá-lo. Vou mostrar aqui, ó, bater contra a palma da mão a quantidade de vezes que seu médico homeopata indicar antes de cada tomada. Se você for tomar 4, 5 vezes ao dia, faz a dinamização antes, tá? Que mais? Segure o frasco fechado, já falei, né? Bata no fundo por 10 vezes contra a palma da mão. Não é assim, viu, gente? É assim. É importante fazer essa batidinha, né? O ideal é guardar... E em caso de for glóbulos, você não precisa dinamizar, tá? Mas tem que dissolver lentamente embaixo da língua sem chupá-lo, tá bom? E não reutilize o frasco após o término do medicamento. E caso você vai fazer o método Plus, que o seu médico indicar, né, que é colocar 10 gotas ou 5 gotas, depende do médico, com 2, 3 dedos de água filtrada, misturar e usar, né, durante várias vezes ao dia, é interessante você depois escaldar, né, o copo, a colher que você utilizou, tá bom? Todo medicamento deve ficar fora do alcance das crianças, a gente sabe disso, e em caso de ingestão acidental, comunicar imediatamente ao seu médico homeopata. Procure sempre o seu médico homeopata, viu, gente? Não se automedique. O medicamento que nós damos para uma pessoa
pode não servir para outra, porque o medicamento homeopata, ele é visto como o indivíduo inteiro. Então, por exemplo, para uma mesma sinusite, nós damos medicamentos diferentes de acordo com o mental daquela pessoa, com a postura, com as diferenças no dia a dia da anamnese que nós fazemos, por exemplo, a diferença de como a pessoa bebe muito líquido, não bebe muito líquido, ela transpira muito, não transpira muito. Então tem diversas situações que nós vamos colher na anamnese para escolher a medicação adequada para aquele indivíduo. Então o que serve para nós pode não servir para o outro, certo? Então, não se automedique. E mesmo que você tenha sintomas semelhantes, e você diga, eu já tive esse sintoma, a doutora já passou, o doutor passou esse medicamento, eu vou repetir. Às vezes a potência tem que ser mudada. Às vezes aquela potência não serve mais, aquele CH ou aquele LM ou aquele, né? A decimal depende do tipo de potência, depende do tipo da situação que está acontecendo naquele momento. Às vezes tem uma pequena diferença num sintoma diferente, ó, até o som de uma tosse. É uma tosse mais rouca, uma tosse seca. Tudo isso modifica talvez a medicação, que aparentemente parece... eu já tive sinusite 300 vezes, mas pode ser que desse momento alguma coisa modificou e modifique a sua medicação. Então não se automedique, não medique a mesma, eu tô com sinusite, fulano também tá, então eu vou dar também igual. Procure sempre o seu médico homeopata, ok? É isso, tchau!